Estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez para cultuar, para celebrar o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e aqui ter a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo 32. E vamos entrar no capítulo 5 até o versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 32. Estou feliz aqui de ter visto Moisés. Deus abençoe a vida de Moisés. Deus abençoe a sua vida, irmão, em Jesus. Quem achou o livro? Já achei, pastor? Então vamos lá. Versículo de número 32 diz assim: Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância e graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe ao preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não está em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora do seu lugar, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E respondeu ele: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concordasse para tentar o Espírito do Senhor? Então estão aí à porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando, os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimes no portico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais.
de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também nas cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Podem tomar assento, meus irmãos, dando glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui para juntos adorar a Deus e trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para pregar, quando eu estava estudando, lendo essa passagem, alguns pontos me chamam a atenção, né? Algumas situações dentro da história aqui, do capítulo 1 de Atos até o capítulo de número 5, são as manifestações de Deus no meio do povo, as manifestações de Deus no meio da sua igreja, as manifestações que se deve ter, é necessário que tenha no nosso meio. Vocês acreditam que Deus ainda manifesta o seu poder no nosso meio? Glória a Deus. Aqui no livro do Atos dos Apóstolos, quando ele inicia no capítulo 1, quando Lucas ele vai relatar as coisas que estão escritas nesse livro, mostra no capítulo 1, no início, falando quando Jesus Cristo está, após a sua ressurreição, está com os seus discípulos, instruindo eles nas suas últimas palavras aos seus discípulos, diz para eles não se ausentar da cidade de Jerusalém, até que o alto eles recebessem a virtude do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele começa a ser levado para o céu, e ele desaparece entre as nuvens. Paulo escreve em uma das suas cartas que ele teve o poder de se assentar à direita de Deus. Mas quando ele subia, a Bíblia diz que os seus discípulos ficaram todos olhando para o céu. De repente aparece um anjo e diz para ele: varões galileus, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Vocês acreditam que Jesus vai voltar, irmãos? Eu acredito. Embora nos dias atuais que vivemos, essa mensagem é pouco pregada, e quando se prega, tem gente que não gosta de ouvir falar que Jesus vai voltar. Eu sou testemunho que eu estou falando para vocês. Já contei uma vez que eu posso ter isso. Eu fui pregar uma mensagem na igreja, falando sobre o livro do Apocalipse, os dias que há de vir, a glória do Senhor, e a mensagem foi uma bênção. Deus abençoou uma mensagem. Quando eu terminei de pregar, teve um cidadão que chegou para mim dizendo: moço, você é louco, você fica pregando essas mensagens aí, essas mensagens não estão igual para mim. Ninguém quer ouvir essas mensagens, não. A mensagem foi até boa, mas você é novo. Para você ficar famoso, você tem que pregar outras coisas. Eu falei para ele que o sangue de Jesus que recomenda Satanás. A mensagem que os apóstolos pregavam era Cristo crucificado, batismo no Espírito Santo, a salvação das almas e a vida
Diz a Bíblia que nos dias de Pentecostes, uma das festas que eles celebravam, no último dia da festa, conhecido por todos, eles estão lá orando, cerca de quase 120 pessoas, orando, acreditando na promessa do Espírito Santo. Embora diz a Bíblia que havia uma festa do lado de fora, havia pessoas de todas as nacionalidades daquela época, vindo para celebrar aquela festa. De repente, no último dia da festa, diz a Bíblia que eles ouvem um barulho entrar dentro da igreja, com um som veemente, com um som de muitas águas, e começa a entrar no meio do templo. E a Bíblia diz que aonde o som passava, aonde o barulho era ouvido, todos eram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo. De repente, o som que estava dentro daquele santuário foi tão intenso, o barulho foi tão grande, que do lado de fora as pessoas viram que dentro daquele templo alguma coisa diferente estava acontecendo. Muitas vezes não acontecem manifestações extra fora da igreja, porque muitas vezes nós mesmos não estamos fazendo barulho. Não é barulho que o homem quer que faça barulho, eu não sou desse negócio. Eu já preguei alguma vez, eu não sou daqueles que fica levanta a mão, bate o pau, não.
Louvado seja Deus, eu sinto a presença dele aqui. Diz então a Bíblia que aquela manifestação foi notória a todos eles. De repente, Pedro e João